Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está ouvindo mais um Gênios da Bola podcast. Eu sou Diogo e quem tá comigo é o Danilão. E aí, Diogão, vamos aí pra mais um episódio. Episódio um pouquinho diferente, né? Saindo da rotina que a gente tava. Vamos. Agora, nesse a gente não vai analisar a rodada, vai ser um pouquinho diferente. Vai ser um Gênios Debatem, né? Vai ser já tava sendo um pouco de tudo, né? Mas a gente vai sair daquela rotina de analisa os últimos jogos, dá um panorama, faz palpite, fala um pouquinho de outra coisa. Vai ser um pouquinho diferente hoje. Hoje, então, a gente vai analisar como tá a classificação do Campeonato Brasileiro e, especificamente, alguns times aqui que estão dando o que falar no Brasil, né? Tem os times aí que estão na boca do povo, como Fluminense, Corinthians e também os times de menor expressão que estão jogando muita bola. Vamos começar a falar um pouquinho da classificação, né, não? Vamos ver aí. Cara, o brasileiro tá muito da hora. Vou falar pra você, tá bem interessante. Tá, desde o primeiro. Tá muito... Tô falando isso aqui quase todo episódio, que é o mais disputado. É muito disputado. Olha isso, cara. O G4 tá, tipo, o primeiro e o segundo com 24 e o terceiro e o quarto com 23. E o Cruzeiro que tá em 15 tá com 20, só que com um jogo a menos. Isso aí. O campeonato... Acho que até semana passada eu tinha pensado, não, o Flamengo e o Palmeiras voltaram a ganhar, eles vão disparar. Mas não. Última rodada já os dois perdeu, Bahia ganhou, já tá tudo embolado de novo. Botafogo... Quanto que foi? Ganhou, né? Botafogo perdeu pro Criciúma. Não, Criciúma foi Criciúma São Paulo. Então o Botafogo ganhou do Bragantino em casa. Do Bragantino, tá certo. E voltou lá pra cima, né? Tinha empatado com o Atlético e perdido pro Criciúma e caiu. Aí, com a derrota do Flamengo e do Palmeiras. Aliás, você que está ouvindo, talvez você vai receber o podcast no meio da rodada 13, mas a gente tá gravando antes da rodada 13. Isso. A gente não sabe como vai estar depois. Cara, mas tá muito da hora essa briga, porque o Bahia tá surpreendendo todo mundo. O Bahia tá em segundo colocado, só que tá perdendo só por causa de dois gols no saldo de gols. A menos que o Flamengo. Cara, se o Bahia segurasse aquele empate contra o Flamengo que o Flamengo fez no finalzinho, velho. Ia estar em primeiro, Nossa, né? Cara. Cara, o Bahia tá jogando muita bola. Tá. Nossa, cara. Tá jogando... Aliás, falamos isso todo episódio também. Bahia jogando bem. Tá jogando muita bola. Essa rodada agora é São Paulo e Bahia. Vou falar que tô com um pouco de medo, que é o Rogério Ceni. Agora entrando um pouco no assunto desses times do G4, que é o que estão mostrando mais trabalho, né? Flamengo, Bahia, Botafogo e Palmeiras. Eu quero entrar no assunto do Botafogo e Bahia, que são duas SAFs, que eu mandei pro Diogo esses tempos, né? O Botafogo contratando o Thiago Almada, tá virando um time satélite aí do Textor. Né? E diferente das outras SAFs, elas são SAFs que pertencem a grupos, né? Sim. E que tipo tem mais de um time. A 777 até tinha, mas não é desse tamanho, 777 é bagunçado. Deu todo aquele problema. Claro. O Vasco poderia estar na mesma situação, mas... O grupo City não tem nem o que falar, né? E o Textor também é dono do Lyon. Lyon, Crystal Palace e Molenbeek da Bélgica. Só que, cara, Lyon e Crystal Palace, pô, time de Premier League e time de Ligue. Lyon era o maior da França até entrar o dinheiro no PSG. Sim. Então, cara, essa questão do satélite é que isso incomoda muito o torcedor, né? Essa questão de time satélite incomoda muito o torcedor, porque, então, tipo assim... eu vi o Soltaram, botafoguense, postando, o Botafogo virou time satélite, ele falou, ainda bem, eu vou ter no meu time, jogando mesmo que seja por um ano, Luiz Henrique e Almada, jogadores com nível de Europa. Sim. Então, assim, é ruim você ter esse sentimento de eu tenho, mas eu sei que não vai durar muito, mas você tem aqueles caras no seu time pro momento. Sim. Então, por um ano, às vezes ganhar algum título. Sim. Já é muito importante. Já é o suficiente. O Jefinho foi isso, não foi? Ele agora voltou pro Botafogo, só que ele tava no Botafogo e o Botafogo vendeu ele pro Lyon. Tipo, era um negócio de 30, eu vi que a negociação de 30 milhões, só que, tipo assim... teve o Jefinho, né? A torcida ficou meio brava. Ano passado teve o Adrielson e o Perry, que eram grandes jogadores, estavam se destacando naquela campanha do Brasileiro e foram pro Lyon. Verdade. E o que vai acontecer com o Luiz Henrique? O Bahia ainda não tá acontecendo isso, mas pode acontecer também. É que o Bahia ainda é muito recente, É muito recente, né? Não deu tempo de ter esse intercâmbio. Mas será que o Bahia... Porque, tipo assim, no Manchester City, a gente vê... Eu acho que é capaz de fazer a ligação Bahia e Girona.
Girona... eu acho que é mais provável Bahia e Girona. Porque, cara, se você pensar o grupo City porque tem... direto Bahia pro City. A não ser que seja um craque total aí. Se eu não me engano, acho que teve um moleque, aquele Kaique, era do Bahia, foi pro City. Se eu não me engano. Foi. Acho que é. Que foi, mas ainda não tá jogando no City. Provavelmente ele vai parar num Girona da vida. Mas assim, por exemplo, é que o grupo City ainda tem, por exemplo, só na América do Sul, acho que é o Montevideo City, não é? E o Bolívar. Só que a gente ainda não tá vendo muito essa questão de satélite ainda desses times. Mas eu acho que vai muito da questão, tipo assim, de ser um time boliviano e uruguai, que revela muito menos que o Brasil, né? Sim, com certeza. E o Bahia é um time que revela jogadores. Pô, tá aí o Zé Rafael. Quem mais aí que foi revelado pelo Bahia? Porque o Biel do Bahia será que é dele? Não, ele era do Fluminense, foi pro Grêmio e tá, mas essa questão do o sucesso que o Bahia tá tendo no Brasil vai influenciar bastante, né? Pô, os caras lá em cima, mano. E, sei lá, o Cauli. É um negócio que tá virando moda no futebol, né? Tem o do grupo City, o do grupo do Textor, o grupo do Chelsea, né? Que contrata as joias brasileiras, empresta pro Strasbourg. E depois pega de volta. O Chelsea contrata só brasileiro, né? Eles contratam todo mundo. O Chelsea... Se você tem menos de 18 anos, cuidado. Mano, o Sub-23 do Chelsea é muito forte. Não, eles têm Caicedo, Enzo Fernandes, tem o Ângelo, David Washington e o time que tá lá hoje, Andrei Santos, o Madueque. Sim. Qual que é aquele lá que tem um nome meio estranho? O Kendry Paz é pro Chelsea, o Estevão já tá comprado no... Acho que é nigeriano, não é? Nigeriano naturalizado, não sei se é naturalizado, francês. Sim. Mas eu esqueci o nome dele. Só que o Chelsea agora com essa... É algo novo, né? Que tá vindo com esses novos donos. E estão fazendo muito isso, né? Quem que tá? Ângelo, David Washington. O Andrei Santos. Andrei Santos. Agora o Estevão e tem mais um, tá aí. Brasileiro ou não? Que eu me lembro agora não. Lembro que tem o Kendry Paz, que é equatoriano. Tá indo, né? Quero saber de onde eles tiram dinheiro pra pagar tudo isso. Que é coisa, hein? Esses bilionários... Rapaz do céu. Faz dinheiro. Tá maluco. Não, mas é interessante isso mesmo, cara. Essa questão de satélite. Aí tem essas duas questões. Ou a torcida ficar puta porque tá levando o cara pra fora, ou o que nem você falou do soltaram. Cara, você vai ter um jogador livre de muito alto nível aqui durante um tempo. É aquele negócio, né? Aproveitar enquanto tem. Sim. Tem aquele meme de não se apaixonem por jogador de empréstimo. Então, se você é um time satélite, não se apaixone por um jogador que vai ir pro time da Europa. Se apaixone por nenhum jogador do seu time. Exatamente. Vamos falar aqui alguma coisa pra falar do meio de tabela? O meio de tabela tá... aquele negócio, né? Assim, empata, ganha, perde. Tem ali um grupinho de times que vai ficar empatando, perdendo, ganhando várias rodadas aí. Mas ou vai acabar no G6 ou na Sul-Americana. Acho que é Inter, São Paulo, Galo, Atlético Paranaense, Fortaleza e Cruzeiro também, eu acho. Sim. Que o Cruzeiro agora com essas contratações agora pra segunda janela, hein? Pode mostrar que alguma coisa, eu acho que o Cruzeiro vai focar muito nas Copas, né? Copa do Brasil e Sul-Americana, hein? Você não acha? Não, eu acho que pode ali se encostar no brasileiro, pode focar no brasileiro. Aliás, que time, hein? Tá montando o Cruzeiro, hein? Tá montando um time massa. Eles fecharam já vamos com ver se vai... o volante? Ou ainda tá negociando? Putz, pior que eu não vi, não. Só fecharam, acho que com o Matheus Henrique lá, ex-Grêmio, vindo do Sassuolo. Esse já tá fechado, tenho certeza. Falando ainda aí, um ponto de contratação, você viu o Gui do Vasco anunciando, né, entre aspas. Postou uma foto, acho que era uma cela, tipo, da igreja, que tava o Souza, o Alex Teixeira e o Coutinho. Aí, tipo, saiu com o Souza... O Souza e o Alex Teixeira já tinham sido anunciado, mas já tava todo mundo sabendo, né? O Coutinho... Não, acho depois que eu vi ontem o Fabrício Romano postando que, tipo, Coutinho falta detalhes de alguma coisa do Coutinho com o Aston Villa, de como ele tá saindo de lá pra romper o contrato, que com o Vasco já tá tudo certo. Aliás... Vamos entrar em Z4 ou quer falar um pouquinho mais? Que eu já quero entrar nesse assunto do Coutinho pra gente discutir. Então, vamos falar agora do Z4. A gente já teve um episódio que a gente focou muito no Z4, mas focou só em 4 times. Mas agora a gente quer falar uma análise geral dos times que vão brigar. 4, 8 times que estão ali embaixo. Sim. E qualquer um dos 8 pode cair. Sim. Vamos puxar o Vasco? Porque eu quero falar primeiro do Vasco, porque eu quero entrar nesse assunto do Coutinho, porque é o seguinte, o Vasco agora
fez 2 jogos bons. Goleou o São Paulo. E perdeu pro Bahia, mas não perdeu do jeito Vasco de ser, né? O Vasco um pouquinho mais organizado. Sim. O que a gente pode esperar do Coutinho no Vasco, cara? Porque, pô, não tem o que falar, né? Que jogador que é o Coutinho. Você espera, quando começou os boatos, né? Eu falei, Coutinho e Payet no mesmo time. Isso é verdade, tem o Payet. Tem o Payet que tá machucado agora, mas vai voltar mais pra frente. Eu espero que ele jogue bem. No Brasil, eu acho que ele tem nível assim pra jogar muito. Tem. Nível do que a gente tá vendo desses jogadores que vieram da Europa. Mas acho Lucas que Moura. O Pedrinho, na hora de escolher um técnico, tem que chegar pro técnico e falar, ó, o time vai ser montado em volta desses 2. Payet e Coutinho. São os caras cabeças. A gente vai contratar caras pra correr por eles. Tem o Watson, o David, o Rossi, que são jogadores que têm mais velocidade do que inteligência. Mas, assim, ele vai achar as bolas pros caras. O Veguete, assim, eu acho que vai receber muitas bolas. Acho que o Veguete vai meter muito gol, assim, na hora que voltar os 2. Sim. Mas, ó, falar pra você, não adianta ir atrás desse Álvaro Pacheco, desses níveis, não. Você precisa de um treinador bom, precisa de um Diniz. Diniz? Aí você exagerou. Não, mas, tipo assim, de um treinador que banque isso. Porque, cara, você precisa de um treinador que tenha peito pra bancar esses caras, pra peitar eles. Porque, tipo assim, beleza, são ótimos jogadores e tem que jogar. Só que se o cara tá numa fase ruim, você vai deixando no time? Essa é a questão. Pra peitar Coutinho e Payet? Não, tipo, não peitar, mas, tipo assim, cara, um treinador que não vai abaixar a cabeça pra eles também. Eu acho que nesse momento tem que ser um cara mais de grupo, assim, que vai reunir com os 2 e falar, ó, vocês são os caras... Um estilo Dorival Júnior? Estilo Dorival, que pegou Renato Pedro e Gaúcho. Vai chamar os 2 e falar, vocês são os caras desse time, vocês sabem disso, eu tô aqui pra montar o time em volta de vocês, a diretoria também quer isso, a torcida sabe que vocês são os caras, então vamos junto nessa. Assim, não ser um cara que, o Coutinho não rendeu nesse jogo, vou tirar ele. Eu acho que aí já vai dar ruim. Não tem que ser assim, não. Acho que tem que ser um cara que vai entender que é bom de grupo mesmo. Sim. Você acha que será que o Vasco consegue, dependendo dessa situação, chegar pra um segundo turno e brigar pra um G4, G6? G4 tá longe. Mas o campeonato tem ainda 26 rodadas. Eu acho bem difícil. Porque apesar de ter Coutinho e Payet, a zaga ainda vai ser Maicon, God of Zaga e João Vitor, né? Que ainda não mostrou muita coisa. Léo Pelé. Léo Pelé. A lenda. Importante citar. Os laterais ali é o Piton, que eu acho que é bom pro Vasco. O Piton joga bem no Vasco. O outro lateral, quem que é? Aquele Paulinho? Nossa, esqueci. Ele não fez gol contra o... Foi ele que fez o gol contra o Bahia? Acho que é Paulinho o nome dele. Deixa eu entrar aqui. Que Henrique. Henrique. Que são decentes, mas não são Paulo Henrique. Paulo Henrique. Paulo Henrique. E eu acho que pro G4 não dá pro Vasco brigar, não. Mesmo com o Coutinho, vai chegar, né? O Souza e o Alex Teixeira já chegaram juntos. Sim. Eu acho que não dá. Eu acho que um G6 acho que briga, falar pra você. De verdade. Sim. Tô se sendo fosse muito louco, outro time ali, se fosse um Atlético Paranaense nessa situação, chegando nessas coisas, mas o Vasco, ele tem uma aura, aquela aura negativa, que alguma merda vai dar em algum momento. Vai ganhar do Flamengo na rodada seguinte e vai perder pro Fluminense. Isso. Bem provável. Que situação em Fluminense, hein? Vamos falar aí do Fluminense aqui? Só falando do Vasco. Então vamos entrar no... Vamos na falar talvez maior decepção, questão de time dos últimos anos do Brasil. Atual campeão da Libertadores. De Fluminense, deixa eu puxar um negócio aqui que eu vi nos Reels do Instagram esses dias, que foi um torcedor, não sei se ele é torcedor do Fluminense, mas analisando taticamente, que ele achou bom o último jogo do Fluminense, apesar de ter perdido para o Atlético Goianiense, porque ele estava... Fluminense ou Vitória? Pro Vitória. Tá. Apesar de ter perdido, ele gostou daquele jogo, porque ele achava que o Fluminense estava no buraco que estava, porque o Diniz não mudava o esquema dele e ficou manjado. O esquema do Diniz, o que é? Você reunir o máximo de jogadores possíveis na região que está a bola para ter uma superioridade numérica para ir tocando e achar espaços. Então,
como que os times estavam combatendo? A gente pressiona lá em cima, porque eles vão ter que ter superioridade lá atrás. Então, ou eles perdem a bola ali e dá muita chance pra gente fazer um gol, ou eles ficam com muita gente lá atrás e a hora que rouba, não tem pique pra tem ir muita pro gente ataque. no ataque. Aí não E tem ainda mais como um mandar time pra velho. ataque. Ainda mais um time velho que precisa correr. Que não aguenta correr Sim. os 90 minutos. Então, se eles acham um gol, a gente continua pressionando lá em cima, que eles não vão ter pique pra achar outro. Então, a gente rouba em algum momento. Aí, por o time não estar mais organizado dessa maneira, tá mais distribuído no campo, ele gostou da atitude do time. Mesmo perdendo tudo, ele acha que foi um primeiro passo. Mas ainda é um passo muito pequeno. Cara, eu não assisti o jogo inteiro, eu assisti o finalzinho do jogo. Porque eu tava aquele assistindo o jogo gol de São Paulo. foi assim, 4 caras do Fluminense e não consegui parar o Zé Hugo ali Sim, do Vitória. Não, foi ridículo. Mas acho que nos 10 últimos minutos, que já tinha, depois do gol, cara, o Fluminense dava uma agonia, porque, cara, é aquele toquinho de bola, do toque de bola ali, beleza, só que, cara, o Fluminense não conseguia chegar na área. Aí eu não sei se é mais mérito do Vitória ou demérito do Fluminense. Porque, cara, o Fluminense não conseguia entrar Eu acredito na área. que é um pouco dos dois. Mas eu acho que a parcial de culpa acho que é mais demérito do Fluminense. Até por trocar o esquema que é muito brutal do Diniz para um técnico mais convencional de triangulação. O Renato Augusto com o Terans ali, eles não tinham química ali para trocar passes. Então não se achavam muito. Não tem ainda... Esqueci a palavra. Mas tem a palavra, eu esqueci. Tá, mas vocês entenderam aí o negócio. Não dá jogo ali aquele Fluminense. Cara, é que... Ai, difícil. Mas eu acho que o Fluminense já... A situação eu acho que chegou num nível que eu acho que é difícil sair. Apesar do treinador chegar. Porque eu acho que pega muito a mentalidade, como tá a cabeça dos jogadores. São jogadores mais velhos. Eu acho que eles estão numa situação bem difícil, mas eu acho que ainda tem campeonato. Que assim como a gente dava o Cuiabá já rebaixado, se estruturando, jogando bem, você ganha 2, 3 jogos, você já sai do Z4. Então o Fluminense, ele tá a 4, 5 pontos. 4 pontos. 4 pontos fora do Z4. Então é 2, 3 jogos ali que eles se organizam, conseguem ganhar 2, que eles já saem. Então, o problema é que, tipo assim, eu penso assim que as derrotas que o Fluminense tá tendo são derrotas dentro de casa que não poderia. Atlético Goianiense e Vitória dentro de casa, empatou com o Juventude dentro de casa, tecnicamente times mais fracos. Que não poderia estar perdendo dentro de casa, que seria tipo assim, pontos ganhos. Sim, sabe por que eu acho que é mais fácil a situação do Fluminense sair do que do Corinthians e do Grêmio sair da zona de rebaixamento? E apesar deles estar mais afundado, eu acho que eles têm peças que podem render. Que o problema do Fluminense não é muito peças, era o esquema tático. Como era um problema tático, se você organiza taticamente o time, igual foi com o Cuiabá. O Cuiabá a gente achava, esse time aqui tá muito desorganizado. Ele se organizou, ele conseguiu sair. Agora, quando você tá variando a tática e os jogadores não conseguem render, não tem como você mudar o time de uma hora para outra. A tática você pode mudar. Você treina uma semana, os caras começam a pegar a tática. Mas quando o problema é de jogador, eu acho mais difícil. Quando é o problema de tática. Pra mim, o problema do Fluminense era só a tática. E o do Corinthians você acha que é jogador? Do Corinthians eu acho que é o jogador. Porque acho que é os dois. Vários jogadores. Então, eu acho que o do Corinthians é os dois, só que a questão é que a tática é mais fácil você trocar. Você troca o técnico, né? Sim. Eu acho que o Corinthians não tem os dois. Só que eu acho que realmente... Eu entendi o que você disse. Aliás, vamos falar um pouquinho de Corinthians? Antes de entrar no fator bola, quero falar um pouco de fator notícias. Que, de novo, o Corinthians... Cara, o Corinthians é impressionante o tanto de notícia ruim você tem invadido. Que você recebe. Que os caras tentaram entrar na sala do presidente do Corinthians. Mano, eu vi, cara, não vi nem pelo Twitter, eu vi pelo Balanço Geral na Record, eu vi lá. Tropa de choque entrando. Não, e o Augusto Melo falando pra torcida. Tem um patrocínio, não é 1.000, nem 100 mil, é milhões. Cara, é um patrocínio master, é óbvio que é milhões. Que bom que é milhões. Você tava recebendo 120 milhões. Mas, cara, eu tô muito despreparado, além disso cara. aí, tivemos a notícia de Matias Rojas. Que a situação é a seguinte.
Corinthians devia 5 milhões, que foi o acordo pro Matias Rojas sair. Ó, a gente paga 5 milhões de reais, você sai, tá tudo certo. Encerra aqui. Corinthians teve tropeços no meio do caminho, não pagou 5 milhões. Matias Rojas acionou o Corinthians na FIFA e o Corinthians tem que pagar o contrato completo. Mais de 40 milhões, ele virou vezes 8 a dívida que o Corinthians tinha com um atleta. Então, eu vi que o Corinthians ainda pode recorrer, né? Pode recorrer, mas eu acho muito difícil, porque era meio que acordado. Se não pagar era a regra. Data, vai ter que pagar o contrato todo e o Corinthians aceitou isso. Não, é muito amadorismo, cara, dessa diretoria. É a mesma coisa do Félix Torres lá, cara. Você tinha 5 milhões, aí você não pagou. Cara... E além desses 40 milhões, pode ter um transfer ban. Então. Não, aí eles estão lascados. Porque como você vai ficar com uma zaga daquela até o fim do ano? A questão... Cara, aquele negócio, você tá pagando. Aí é como se você estivesse comprando as coisas sem saber o quanto custa. Aí quando chega a conta, e aí? Você faz o acordo com o Matias Rojas. O Corinthians não tinha como, eles não tinham aquele dinheiro. Esse acordo do Matias Rojas não dá nem pra jogar nas costas do Duílio, né? Não, é do Augusto Melo. É do Augusto Melo. Puramente Augusto Melo. Cara, e a questão é, se eu não me engano, foi antes da Vai de Bet. Então não tem como usar não foi? Ele saiu antes. Não, mas ele saiu antes. Ele saiu antes da Vai de Bet, o Rojas. Saiu, 2 meses antes da Vai de Bet. Não lembro certinho. Mas beleza, só que a questão é, fez um acordo de 5 milhões. Aí vem o Coronado, que você vai pagar 2 milhões. Aí você tem que pagar 5 milhões do Félix Torres. Eles não conseguiram pagar nenhum. Essa é a questão. Teve notícia de direito de imagem atrasado, se eu não me engano, né? A situação tá indo... Tá ficando cada vez pior. Tá comprando, tá cheio de coisa pra pagar, só que não tem dinheiro. E aí, logo agora, vem esse baque da Vai de Bet. Porque, cara, era o quê? 10 milhões por mês que eles tinham. Era 120 milhões por ano, né? Sim. 10 milhões por mês garantidos, que pagava ali, sei lá, metade da folha salarial do time, só com o patrocinador. Aí o patrocinador vaza, e aí? Como que paga? Só com um patrocinador, né? Porque a Vai de Bet era só um master. Você tinha outros ali nas mangas, nas costas, no treino. Mas assim... Cara, situação muito feia. Situação fora de campo do Corinthians é complicada. Agora vamos pra situação de campo que tá quase se igualando. De campo, tirando tudo... Vamos falar dos jogadores que eles têm, o que eles mostram jogando. Sim. Cara, eles não conseguem jogar contra nenhum time. É muito ruim. Eu não lembro se eu falei no último episódio, mas a zaga do Corinthians eu acho que é talvez a pior do Brasil, superando aquela que você falou do Bragantino. Eu falei que a dupla de zagueiros do Bragantino é pior. Mas você pegar os 4 do Corinthians, zagueiros... Cara, é muito ruim. É muito ruim. Cara, é muito ruim. O jogo contra o Cuiabá, eu assistindo, cara, eu falei, não é possível, cara, que o time tá jogando desse jeito, cara. Não é possível. Ele tirou... É tão desesperadora a situação que com 35 minutos de jogo do primeiro tempo, o Caetano saiu pra entrar o Pedro Raul. E assim... Não foi lesão do Caetano, ele só tirou o mesmo. Que o Corinthians, pra mim, ele tá com sorte de tá com 9 pontos. Porque desses 6 empates aqui... Muitos era pra ele ter perdido. Sim. Não eram jogos que eles estavam ganhando e sofreu um empate. Não, vamos... Eram jogos que por pouco eles não perdem. Esse contra o Cuiabá... Cuiabá era pra ter perdido, o Cuiabá perdeu o pênalti. O Cuiabá tava com 1-0, teve um pênalti e perdeu. E num chute despretensioso do Bidu, eles acertaram um gol. Chute que ele nunca mais vai acertar na vida dele. O empate contra o Atlético Goianiense, eles ficaram jogos. Com 1 a menos no primeiro tempo. Fizeram 2-0 e só deu o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense poderia ter metido 5 gols. O Carlos Miguel salvou muito, Salvou muito. Contra o Cuiabá, jogou pior. Contra o Atlético Paranaense, jogou pior. Gol no último lance. Perdeu do Inter, beleza. Contra o São Paulo, foi expulso e quase perdeu. O São Paulo jogou melhor. Foi mais demérito do São Paulo. Foi mais demérito do São Paulo de não ter feito os gols, porque o São Paulo jogou melhor. Aí Botafogo perdeu. Aqui é os de fora, perdeu pra cá. O contra o Fortaleza teve aquele gol que o Breno Lopes perdeu sozinho com o goleiro. Sim. Qual mais que teve? Atlético Mineiro foi o primeiro jogo. Mas tipo assim, o Atlético Mineiro foi o jogo que eles ficaram com 1 a mais cedo e não conseguiam jogar. O Atlético Mineiro levava mais perigo
ao Sim, gol do verdade. Corinthians do que o Corinthians ao... São 12 jogos, uma vitória, que é aquele jogo contra o Fluminense. Contra o Fluminense. Que eu lembro que no episódio aqui do Gênios, eu falei, esse jogo diz mais sobre como o Fluminense está desorganizado do que sobre como o Corinthians se reergueu. Sim, verdade. E a gente Cara, conseguiu ver nos outros jogos. uma vitória. Só o Corinthians e o Fluminense são os dois times com uma vitória no campeonato inteiro. Então, por isso que eu boto que a situação do Corinthians pra sair da zona tá pior que a do Fluminense. Apesar de ter 3 pontos a mais, o problema do Fluminense pra mim é só tático. Enquanto o Corinthians já trocou de técnico. O Antônio Oliveira é um técnico fraco ainda, mas dá pra trocar ainda. O Oliveira é fraco. Se for trocar de novo, não sei quem pode vir pra melhorar. Os amigos corintianos pedem Cuca, mas eu não sei se daria certo. E assim, os jogadores que tem lá na zaga, sai um, entra um e... Gol da Alemanha nesse momento, enquanto estamos gravando. Mas voltando pro assunto, qualquer um da zaga ali do Corinthians não consegue jogar bem. Entra Gustavo Henrique na zaga, joga mal. Kaká, gol contra, joga mal. O Caetano é um dos piores zagueiros que eu já vi na minha vida. Joga mal, Horrível. é expulso. Assim, o Mano, Félix muito Torres, ruim. quando não tava lá pra seleção, jogava no mal. Não, tipo assim, o Félix Torres, a questão dele é que, tipo assim, ele não... Ele veio como, tipo assim, o titular da seleção do Equador e até agora ele foi um zagueiro mediano. Mediano, e eu lembro na Sul-Americana, o Corinthians não perdia os jogos, mas ele fazia falhas bizonhas. Assim, Sim. Não, e aí a gente vai falar dos laterais. Cara, o Mateuzinho é muito fraco. A torcida ano passado falou, Fagner, Fábio Santos não dá muito velho. Não, tá pior aí agora. trocou tudo. Trouxe Mateuzinho e Hugo. Os dois também não rendem. Aí traz o Palácios, que tá se formando em medicina. O Palácios já tá com diploma. O Palácio é o quê? Até setembro que ele vai ficar. Tanto que eles vão trazer agora um lateral esquerdo, né? Acho que é colombiano, equatoriano, negócio assim, não é? Eles querem trazer, né? Se vai conseguir trazer, É depende outra de outras coisas. Não, aí, cara, o meio campo, eu acho bizarro o fato que, tipo assim, eles têm Ranieri, Garro e Coronado, e eles não conseguem jogar junto. E eu não acho que é questão tanto de tática nessa hora, porque o Garro e o Coronado, tem hora que eles não jogam com vontade, mano. Tipo assim, nesse último jogo, o Garro foi muito mal nesse último jogo. Ele não conseguia uns episódios atrás. O Coronado não é um jogador de 2 milhões. Falta um jogador de ligação da volância pro meio. O Ranieri é muito bom volante mordedor. Só que precisa do segundo ali. Ele não consegue dar aquela passada pra frente. Sim. Ele não consegue achar o Garro pro Garro achar outro. Então falta um outro jogador ali no meio de campo, que pra mim não seria o Coronado, pra ser segundo volante, que é uma das posições mais importantes hoje no futebol, é esse muito segundo importante. volante. Porque o Ranieri se mata ali pra pelo roubar. melhor segundo volante do Brasil, Alisson. Momento clubismo. O Ranieri se mata pra roubar a bola, aí ele tocar pro Garro, o Garro tem que voltar muito. Então ele não consegue achar. Aí perde. Agora, se o Garro tá muito lá na frente, ele não consegue lançar pro Garro. Mano, isso que você falou é verdade. A posição de segundo volante, cara, ela é muito importante pro jogo funcionar. Sim. É muito difícil um time funcionar sem um bom segundo volante. E, cara, o ataque, tipo assim, o Yuri Alberto joga sozinho lá na frente. Não chega ninguém pra aproximar com ele. O Wesley é ainda muito novo. Eu acho que ele ainda é muito... não está preparado ainda pra jogar. E eu também não sei se ele é isso tudo. Entendeu? Eu acho que, assim, ele ficou muito hypado naquele jogo do Fluminense, né? Aí... A torcida já... Tanto que, ultimamente, saiu notícias que o Corinthians estava meio decepcionado. Que o valor de mercado dele tá caindo, porque ele tá jogando tanto, a fase do time tá ruim. E eles precisam vender os jogadores. Um jogador que eu achava que seria importante pro Corinthians era aquele Moscardo, que jogou muito ano passado. Mas agora já voltou de lesão, jogou alguns jogos, mas não mostrou nada demais. E já vai pro PSG já vai pro também. PSG também. Também eu não... Será que vai dar certo? Eu não sei. Eu espero que dê. Parece ser um bom jogador. Eu gostava dele jogando ano passado, mas esse ano eu não vi nada dele. Não jogou nada ainda. Espero que piore essa situação. Eu gostaria muito. Eu gostaria que piorasse. Mas beleza. Agora, cara, um negócio que a gente queria comentar um pouquinho. Só um parênteses, né? Provavelmente esse podcast vai sair antes do jogo do Corinthians, que é segunda-feira, que é um jogo contra o Palmeiras no Allianz. Então tem tudo pra se afundar ainda nesse mais jogo, né? Eu falo pra você que se não ganhar, o coisa sai, hein? O Antônio Oliveira. Eu acho que vai perder de um jeito que o Antônio Oliveira vai acabar saindo.
vai ser feio. Cara, mas clássico de segunda-feira é sacanagem. Não dá. Jogo de segunda-feira é sacanagem. Clássico tem que ser domingo, 4 horas na Globo. Não, teve e nada São Paulo mais. e Palmeiras também foi na segunda. Tá sendo, os clássicos estão sendo segunda, 8 da noite. Cara, é sacanagem, mano. É uma tentativa de, tipo, vender mais o Premier. Mas acho que não tá dando certo, não. Não, tá crescendo o Futimax, isso sim. O Futimax, Futebol Play, esses sites aí crescem cada dia mais. Cara, mas um negócio que a gente... Vamos comentar agora. É como os times menores, os times que subiram agora, e o Cuiabá, foi Criciúma, Vitória, Atlético Goianiense e Criciúma. Juventude, eu já tinha falado. Juventude que tá até lá na... Juventude já tá... Você vai lá pro fim da tabela, você não vê cara, eles. Ali, Juventude em 12º, Criciúma 13º, Cuiabá 14º, Vitória 15º. Eles estão acima de Cruzeiro, de Grêmio, de Fluminense, de Corinthians, de Vasco. E o Atlético Goianiense, que é o primeiro na zona e tá com a mesma pontuação do Vasco, que é o 16º. Só que, cara, o que a gente queria comentar é que, tipo assim, eles estão jogando bem, cara. A organização tática... Tá melhor que os outros times. Você fazer o básico já tá sendo suficiente pra você ganhar de elencos mais badalados, mais caros, que não tem essa organização tática. Sim. Você pegar o Fluminense. O Fluminense perdeu pro Atlético Goianiense e pro Vitória em casa e empatou com o Juventude em casa. Sim. Quem mais aqui? O Vasco tomou 4-0 do Criciúma em casa. Criciúma. É o Corinthians, como a gente disse agora, sofreu pra empatar com o Cuiabá. Cara, vou falar pra você, ó. São Paulo agora pegou recentemente, que eu vou falar os que estão mais frescos na minha mente, que foi Criciúma e Cuiabá. E o Cuiabá, na verdade, eu comprei o Cuiabá porque eu assisti o jogo contra o São Paulo. Aí qual que foi o jogo seguinte? Cuiabá e... Foi... Cuiabá Atlético Goianiense que empatou. E agora o Cuiabá, eu assisti o jogo contra o São Paulo e o jogo contra o Corinthians do Cuiabá. Cara, o time do Cuiabá tá muito organizado. Tipo assim, eles estão conscientes do que eles estão fazendo dentro de campo. E, cara, se você olhar o elenco, não é um elenco assim top. A zaga é aquele Marlon e mais um. A zaga tá muito bem, os laterais estão muito bem, o Pita tá jogando muita bola, apesar de ter perdido o pênalti. É um time que tá consciente dentro de campo do que eles precisam fazer. Contra o São Paulo, eles jogaram muita bola no Morumbi. Jogaram muita bola. E perderam, né, o Ranieri e o Antônio Oliveira e o Daverson, né, por motivos extras. E assim, passou um tempo, eles se organizaram taticamente, já subiu. Sim. Esses times realmente mostrando que você se organizar taticamente tem que ser o primeiro passo. Depois as individualidades aparecem pra botar seu time mais pra cima. O primeiro passo é a Cara, esses times, eu falo pra você, não compensa trazer um jogador muito bom, só ele ali pra funcionar. Não, esses times cara. Ali... Você lembra no passado que o Corinthians tentou trazer lá aquele Gessé Rodrigues? E o Slimani. Mano, não vai dar certo. Você precisa de um técnico que saiba fazer o básico. Esses times precisam do básico. Eles precisam, por exemplo, chegar contra um Flamengo e um Palmeiras, perder de 1-2-0, chegar contra os times de meio de tabela, empatar e ganhar dos que estão abaixo. É esse o objetivo deles. Sim. E, tipo assim, saber o que eles estão fazendo. O Criciúma contra o São Paulo, cara, eu vendo o jogo, cara, time muito bem montado do Criciúma. Tá jogando bem. O Criciúma é muito bem montado. Às vezes eles perdem uns jogos, assim, mais por erros individuais do que era um time que abria muito espaço, alguma coisa assim. E consegue grandes resultados, assim. É o próximo adversário do Inter. E eu tô com mais medo do Criciúma do que eu tive medo do jogo contra o Corinthians. Falei, não, esse Corinthians bagunçado, a gente faz alguma coisa. Esses times organizados, é chato jogar contra eles. Que tipo assim... Apesar de eu acho que ainda tem muito torcedor que vai pelo nome do time, vai pegar o Criciúma. Jogo ganho aí pro Inter. Eu fico com mais medo. Mais por torcer por Inter, por perder muito pra esses times pequenos. Você tem que ir mais pelo momento, pelo o que tá acontecendo no futebol. Sim, e cara, o jeito que às vezes eles marcam na retranca, assim, é muito, muito bom o jeito que eles marcam na retranca. Tipo assim, eles se organizam muito bem, que é difícil chegar. E, ó, vamos pegar o Vitória. O Vitória que o Carpini agora acordou, ganhou 3 jogos, já empatou, não sei quanto, saiu acho que da última colocação, já tá em 15º, com 12 pontos. Ganhou do Inter em casa,
do Galo em casa e agora ganhou do Fluminense fora de casa, cara. Não, e do Fluminense, isso aí dá retranco, por exemplo. Você pegar o finalzinho do jogo, quando o Fluminense chegou muito no ataque e eles se fecharam, o Fluminense foi o que a gente falou agora há pouco, né? O Fluminense só tocou a bola, apesar de ser um pouco de demérito do Fluminense, também é mérito do time do Vitória. Com certeza. Uma retranca bem feita, você não fica lá atrás tomando pressão. Você fica lá atrás e o adversário tenta achar um espaço e você não dá espaço. A bola, geralmente, ela fica entre a terceira e a segunda linha. Não, a primeira dos atacantes, né? Ou não? Sim. Então fica entre a primeira dos atacantes e a dos meios-campistas. Geralmente a bola nem chega na linha dos zagueiros laterais. E o Cuiabá e o Vitória fez esse negócio, trocaram de técnico e acordaram, né? Estão sabendo jogar. E qual mais que tem aqui? O Juventude. Cara, o Juventude pra mim é uma surpresa do campeonato. Na verdade, não. Tá sendo. O Juventude ou o Bahia? Acho que eu esperava eu esperava do Bahia. Ah, não, acho que o Bahia... Do Bahia eu esperava, né? A gente esperava. Surpresa ali dos times de baixo. Falando dos times que subiram, acho que o que mais tá impressionando é o Juventude. Nossa, cara. Porque o Juventude, se eu não me engano, ele sobe em quarto. Né? E é o melhor dos que subiram. Sim. Quem foi o campeão foi o Vitória. Foi o Vitória. Cara, o Juventude ganhou do Flamengo agora, dentro de casa. Tem feito bons jogos. Quem que eles ganharam também? Eles têm poucas ganharam do Vasco de 2-0. Perderam pro Palmeiras, mas aí é natural, né? Ganharam do Atlético Goianiense, ganharam do Corinthians, né? Lá no comecinho do campeonato. Lá no começo, 2-0. Foi o jogo que fez o Cássio sair do Corinthians. É verdade. Foi lá naquela época que ele começa a sair, né? Ele sai da entrevista, tudo é culpa do Cássio. Às vezes eu tenho que sair aqui pra melhorar. É verdade. Cara, esses times, falar pra você, estou feliz. Tô feliz. Porque, tipo assim, a gente tá acostumado, por exemplo, subir os times subirem, inclusive esses que a gente tá vendo. Se a gente pegar Avaí, Goiás, o que eles vão lá? Eles sempre vêm, é uma luta pra escapar do rebaixamento. Você não vê ele, às vezes, pegando um jogo e sendo protagonista dentro do jogo. Que é o que tá acontecendo com esses times. Cara, muito interessante. Muito da hora. Sim. De verdade. Agora, Danilo, terminou de Brasil? Terminando de falar do Brasileirão, né? Um panorama ali mais geral de como tá o campeonato e não de como tá a rodada, essas coisas. Vamos... Uma conversa que a gente teve, né? Que surgiu essa ideia. A gente tava conversando sobre gerações do futebol. Principalmente de seleções, né? Nesse papo de ver futebol de seleção, né? Eurocopa. Quando sempre Copa tem esse América, campeonato, a gente vai lembrando, né? A gente começa a lembrar das gerações. Começou mais esse papo com a geração belga, a geração croata, e de como que o futebol de seleção é marcado por gerações, não é igual times. Falar, futebol de times é aquele time mágico do São Paulo de tal ano. Agora... Sempre tem aquele jogador que tava muito antes, o jogador que fica, né? Sim. Agora, seleção não, porque geralmente é um grupo de pessoas que tá ali, às vezes mescla um pouco, uma geração mais nova com uma geração que tava antes, mas é a geração da Copa de 2002, a geração belga ali de 2016 a 2018, que pega a Eurocopa, a Copa do Mundo, que eles fizeram ali com a seleção nesses torneios. Por ser torneios que, assim, tem de 2 em 2 anos. É 2 anos uma Eurocopa, 2 anos a Copa do Mundo. Agora que eles colocaram Nations, né? No meio, lá na Europa. Agora tem Nations ali no meio. Mas ainda a gente não... Ninguém liga muito. Não dá muito valor, né? Querendo 2 anos ali, sendo a Copa América aqui e a Eurocopa lá. Sim. Será que Cara, eu fico pensando, será que a Bélgica talvez seja a geração que mais decepcionou? Porque, cara, ela... Assim, vamos ser sinceros, pô. Foi uma decepção. Teve gente que esperou elas serem campeões mundiais, pô. Não ganharam nem a Eurocopa. Eu acho que é uma decepção. Agora, se entrar na lista de maiores... a Holanda nunca ganhou uma Copa, né? Verdade. E a Holanda teve muitas gerações boas. A de 2010, lá que era Van Persie, Robin, Portugal Snyder. Nunca ganhou uma Copa. As gerações inglesas ali de David Beckham... Rooney, Ferdinand. Inglaterra teve muitas. Mas, cara, gerações... Você lembra que eu falei? A própria geração do Brasil de 82, né? Como uma das maiores decepções. Sim. Eu lembro que eu falei acho que foi no último, da Polônia, que eu esperava algo. Era porque, tipo assim, era uma geração pequena, porque era tipo Chesney, era Lewandowski, acho que era Milic.
tinha acho mais um jogador. Tipo, era uma geração pequena, só que assim, de poucos jogadores, só que eu esperava alguma coisa. E aí, se a gente pensar, teve uma geração que fez muito sucesso agora foi, cara, a geração croata. Porque apesar deles não ganharem títulos, cara... Semifinal de Euro, chegaram em final de Nations League, final de Copa. E terceiro lugar no outro ano, cara. Na última Copa também foram semifinalistas, não foram? Contra a Argentina. Ficaram em terceiro lugar. Ganharam o terceiro lugar da Argentina. Foi Marrocos. Mas é que a seleção da Croácia, querendo ou não, por ser a Croácia, você acaba esperando menos. Eu acho que surpreendeu muito, cara. A seleção da Croácia. Eu fico triste pela seleção da Croácia não ter ganho nenhuma Nations League, nenhuma Eurocopa. O Modric, né, que ganhou a bola de ouro, levou sua seleção muito longe, muitas vezes nas costas dele, né, não sair sem nenhum título. Mas acho que o futebol de seleções tem menos espaço para essas zebras do que o futebol de clubes. Porque, assim, qual foi a última zebra que teve, assim? Acho que foi a Grécia campeã da Eurocopa. Grécia 2004. De Copa do Mundo, tem alguma seleção que foi zebra a ganhar? Não, Copa do Mundo é difícil. Que a última que foi inédita foi a Espanha, mas era a Espanha que já tinha ganho a Euro. A Espanha que já tinha, e ganhou a próxima. Que é talvez a geração mais vitoriosa, porque ganha 2 euros e uma Copa do Mundo. E o futebol espanhol, que estava muito forte, ganhou as 2 Champions com o Barça na época. Depois, 2 anos depois, ganha a Champions com o Real Madrid, né? Foi a geração. Questão de geração, talvez seja a maior de seleções. E a própria Espanha, antes de ganhar a própria Euro de 2008, já tinha uma Euro antiga, né? Acho que na época do IE. É antiga, porque eles têm 3. De 80 e pouco. Mas, cara, a seleção, pra mim, a da Bélgica, ela ainda é uma decepção pelo fato de ter, tipo, os 2 jogadores, os 2 meio-campistas que, cara, assim, de alto nível da mundial década agora, da história. Caiu meu óculos aqui? 2 jogadores que entrariam nos maiores jogadores da década ali de 2010. Se você pensar, maiores meio-campistas da Premier League, Eden Hazard e De Bruyne. Sim. Eles estão no top 20 no mínimo, no top 10, cara. Eu acho que o Hazard e o De Bruyne, um dos 2 tá. Muito bom. Concordo. Tinha o Lukaku, né? Que na época ali de 2018 ele jogava muito. Fazia naquela muitos época ele gols. tava no Manchester United, né? Acho que foi antes do United. Ele pegou a época dele no Everton, né? Acho que aquela época ele tava estourando. Foi o que levou ele pro United, foi ele jogar muito no Everton e na seleção belga. Sim. Ainda tem na minha opinião, o goleiro mais talentoso do futebol hoje, Courtois. Que infelizmente não tá hoje na seleção Não, da Euro. O técnico não levou ele. Ele brigou, brigou, com o técnico porque na passagem de capitão, era acho que o Hazard antes. Não, acho que o Alderweireld. Não, era o Hazard. Era o Hazard. Na passagem de troca de capitão, ele esperava ser o capitão e passar, acho que pro De Bruyne ou pra outro jogador. E ele não gostou. Daí eles brigaram. Ele abandonou, né, a concentração. Foi um negócio assim? Acho que foi. Teve uma briga ali pela faixa de capitão e ele acabou ralando. Não, e tem Alderweireld, tem o Vertonghen, tem o Witzel, baita de uma geração. Mas vamos lá. Eu vou ter uma pergunta pra você, Danilo. Pra gente pensar aqui. Manda aí. Hazard, a qualidade que ele era, é a maior decepção do futebol? A pergunta é bem difícil. Eu acho que se não for é porque eu tô esquecendo de alguém. Mas no momento eu não consigo lembrar ninguém que foi uma decepção tão grande igual a ele. Cara, porque absurdo, muitos tentam botar até o Neymar, mas o Neymar ele rende pelo PSG. Ele jogou muito, assim, de jogar. Agora, o Hazard, ele sai... tem 20 jogos pelo Real Madrid, será? Deve ter. Mas ele sai do Chelsea, campeão da Europa League, da Bélgica, terceira colocada no Mundial, melhor colocação da Bélgica na história em Copas do Mundo, e vai para um Real Madrid, onde ele não consegue jogar, ele ganha peso, ele não rende, ele se machuca muito, e
talvez seja a maior decepção, assim, de contratações. Cara, ele é... da história. Ele foi muito caro, né? Deixa eu ver quanto que ele foi vendido Foi bem caro. Pro Real Madrid. Ele foi na temporada 19 e 20, né? 115 milhões de euros ele foi vendido pro Real Madrid. Bem caro. Pra época, né? Hoje em dia é mais comum os times pagarem isso, mas pra época... Cara, e ele só tem 76 jogos em 4 temporadas. 76 jogos. É muito pouco. Tem jogador que faz isso em uma. É. Não, mais... acho que em duas. Eu exagerei. 1,5. Só que ele teve 4 e ele só fez 7 gols e 11 assistências. É muito pouco. É muito pouco. Ó, ele teve 1 gol na primeira temporada, 4 na segunda, 1 e 1 nas 2 últimas. Pra você ter uma ideia, na temporada com menos gols dele pelo Chelsea, que foi 15 e 16, ele fez 6 gols. Cara, nossa, é triste falar isso do Hazard. É. Cara, é muito bom. Ele aposentou. Aposentou? Aposentou. Eu Que lembro triste. Cara, é muito triste. Isso. Aposentou mesmo. 33 anos ele ainda tem. Doeu muito, acho que até nele, né? Vem pro São Paulo. Vem pro São Paulo, Hazard. O São Paulo que teve um jogador aposentado por times, né? Rames Rodrigues. É verdade. Rames Agora, Vamos... puxando nisso, vamos ver aí grandes decepções dessa janela de transferências que tivemos aí no Brasil. Que é Rames Rodrigues Brasil primeiro. Dele, né? Lá do Brasil. Então, do craque. Vamos falar do craque. Rames. Porque essa janela, porque ele quase saiu do São Paulo e voltou, né? Ele foi recontratado. Foi recontratado. Ele saiu e voltou. Então, terminaram o contrato dele e religaram o contrato dele. Na verdade, eu nem sei direito se encerraram o contrato. Eu acho que ele é uma grande decepção, mas porque ele tá mostrando hoje na seleção. É realmente. Porque tá jogando, é um ele jogador joga que sabe jogar, ele acha muitos passes, finaliza bem, só que ele tem um problema que ele é muito parecido com o Ganso hoje. Ele não corre. Então, se você tem um treinador que quer um meio campo que ele corre, o Rames Rodrigues não te entrega isso. Enquanto quem tá hoje no São Paulo fazendo essa função, o Lucas, ele corre muito. Corre muito, então... E eu acho que no esquema do... Tipo, ele ainda tem contrato com o São Paulo, apesar de não jogar. Sim. E eu vi que o São Paulo, se não tiver uma proposta, ele vai continuar no São Paulo. Agora a questão é, será que vai pelo menos ir pro banco de reservas? Eu acho que sim. Tipo assim, acho muito... O São Paulo não vai encerrar o contrato com ele. Ele vai ficar lá. Será que levaria? É mais humilhante levar ele de volta pro banco no São Paulo do que a questão do Dudu. Porque ele já fez isso uma vez. Você vai trazer ele de volta. Vai e volta, fica feio. Então, mas eu acho que o problema tá mais no Rames, porque, cara, ele pegou 3 técnicos já pelo São Paulo. Foi o Dorival no passado, esse ano o Carpini e agora o Zubeldia. E nenhum gostou dele. E ele, cara, nos jogos que ele entra, não é um jogador ruim. Só que entra muito nessa questão que você falou, dele não correr. Sim. Ele não corre com o time. Acho que essa questão dos 3 técnicos, apesar de ter suas diferenças, eu acho que os 3 técnicos são muito semelhantes. Os 3 jogam no mesmo esquema. 2 volantes, um meio ali central, 2 pontos e um atacante. E não tem um técnico diferente que povoa mais o meio campo. Então vai ter 2 volantes, mas vai ter um outro meio campo ali junto com o Rames para correr para ele. Então eu acho que é esquisito. Ele não encontrou um treinador ali que usaria ele. Talvez se viesse outro, o próprio Diniz, você não quer o Diniz, mas ele usaria bem o Rames Rodrigues. Mas eu não sinto falta dele. Pode ficar lá, eu tô tranquilo com o Lucas fazendo meio campo. Não, com certeza. Por isso que a gente tá falando dele aqui como umas grandes decepções. O Lucas, na minha opinião, eu acho que no final do ano ele chega, tipo assim, você fala top 5 jogadores do ano do Brasil, o Lucas vai entrar. Muito bom, cara. Tá maluco. É o brasileiro que tá com bastante jogadores bons. Muitos jogadores bons, verdade. Dependendo, ele pode entrar sim. Vamos falar de mais alguns jogadores? Na verdade, esse próximo não vai ser um jogador. Vai ser um conjunto da obra. Tem 2 times, né, que fizeram um conjunto da obra de contratações muito ruins. E estão na zona de rebaixamento nesse momento. Vamos falar dos 2 agora, então. Vamos. Primeiro vai ser o Corinthians, que a gente já falou aqui hoje. A gente já falou, já cansei de falar aqui que como que um time contrata 6 peças para uma zaga e ela continua sendo horrível. A gente falou aqui hoje que é a pior do Brasil. Sim. Não, bizarro. Cara, é muito ruim. Ó, foi Félix Torres, Kaká,
Gustavo Henrique, Mateuzinho, Palácios e Hugo, né? Sim. Além do Caetano, que já era da base, do Fagner, que... Fagner tá machucado? Ou ele tá na reserva? Nem sei. Porque eu não tô vendo mais nada do Fagner. Eu não lembro nem de ver ele entrando nos jogos. Faz muito tempo que ele não entra. Eu não sei se ele... Deixa eu pesquisar aqui. Esse cara é que negócio muito ruim. Aliás, a gente já comentou, né? Você vai querer falar a mesma coisa? Porque o que a gente já falou da torcida? A gente já falou muito da É. zaga do Corinthians, né? Mas é isso, é a grande decepção ali das contratações. Sim. Agora o próximo, cara. A decepção que foi o combo de contratações de Vasco da Gama. Aquele negócio dos pacotes de contratação, o pacotão do Fluminense decepcionando aí. Contratou... Só uma coisa, o Fagner tá lesionado. Lesionado? Lesionado. Menos pior, né? Mas voltando pro Fluminense, contratou aí Renato Augusto, Terans, que jogava muito pelo Atlético Paranaense, pra mim é a maior decepção desse pacote. O Douglas Costa, contratou um zagueiro também, foi o Fluminense? Que tava na MLS. Sim, qual que é o nome dele? Esqueci. Sei lá, tá jogando mal, a gente nem lembra o nome dele. Ele jogou nesse último jogo titular do contra o Vitória. Esqueci o nome dele, cara. Deu branco aqui. Antônio Carlos. Eu lembro que ele tinha um nome composto. Antônio Carlos, zagueiro. E tem os que vai chegar depois, né? O Thiago Silva, vamos ver aí. É aquele negócio, o bonde dos 35 anos, né? O bonde do INSS. Do Fluminense. Apesar de contratar Renato Augusto e Douglas Costa já é velho, né? Teve o Marquinhos, que não teve aquele que jogou Gabriel bem. Pires, que já é mais velho também. Sim. Não, mas é que esse entra mais no conjunto da obra Fluminense. Sim. Eu acho que o pior disso foi o pacote do Vasco. Do Vasco também, né? Mais um. Foi 100 milhões de reais ou de euros? 100 reais, né? De reais. Ah, tá. 100 milhões de euros. Aí outra... que foi muito jogador, né, do Vasco. Cara, o do Vasco é bizarro, cara. O que o Alexandre Matos, tipo assim, deram 100 milhões na mão dele e falou, tá, vou gastar do que aparecer na minha frente. Foi João Vitor, Adson, Galdames, Esforça. O pior que esse João Vitor, eu achei que tinha sido uma boa contratação. Que era um zagueiro que jogava bem no Corinthians. Eu gostava dele no Corinthians. Aí ele tava no Benfica, eu falei, nossa, e ele tem 25 anos. Então ele é novo pra zagueiro. E eu esperava mais dele. O Adson, eu já não esperava tanta coisa, porque eu via no Corinthians que era jogo bem, cara, jogo mal, jogo bem, jogo mal. Eu não gosto do Adson, porque ele sempre joga bem contra São Paulo. Mas por questões pessoais, né? E os outros, o Galdames e o Esforza, eu já não conhecia. Não. Foi uma aposta do Vasco. O Esforza o Galdames eu não sei. Galdames tem nome de chileno. Deixa eu ver. Chileno. É nome de chileno mesmo. Acertei. Ele já jogou no Genoa, da Itália. Que é da 777. Ele era do Genoa. Deve ter sido um negócio da 777. Ele tava emprestado ano passado pro Cremonese. Passou já por Vélez. Mas, cara, esse pacotezinho do Vasco feio. Bem fraco e caro. Igual você ir no restaurante, gastar 50 reais no hambúrguer e vir queimado. Uma gororoba. Você. Cara, agora vamos passar por mais uma contratação fraca. Danilo, essa eu vou deixar você falar. Qual que é mesmo? Tô sem o nome aqui. Alário. Lucas Alário. Eu sugeri esse nome porque, assim, é um atacante que veio ali... Ele veio pra ser reserva, mas ele veio pra ser titular também, porque sabiam que ia perder Borré e Enervalência pra Copa América. Né? Então o Alário é argentino? Ele é argentino. Mas tinha uma expectativa. O cara chegou do Frankfurt. Não, ele tava vindo do Frankfurt. Até a janela passada, quem especulava toda a janela era o Palmeiras. Será que o Palmeiras vai trazer o Alário? Vai trazer o Alário? Não levava no final. Aí agora ele chegou no Inter. Eu esperava que ele fosse melhor, porque pra mim ele domina a bola mal, ele se posiciona mal no ataque e a finalização dele não é tudo isso. É boa, mas não o suficiente. Então é uma grande decepção pra mim. Ele joga como pivôzão, assim? Ou ele é... Ele era pra ser, só que a bola nunca chega nele pra ele fazer o pivô, porque ele tá sempre mal posicionado. A hora que a bola é pra ir pro meio, pra ele fazer o pivô para o Patrick, ele tá caído pra ponta. Aí quando ele dá caído pra ponta, o jogador tá indo pra ponta, aí vai pro Wesley, né? Vai pro ponta fazer a jogada. Sim. E ele tem que ir pro meio pra receber depois. Aí todo cruzamento na área, mesmo quando ele tá, não vai nele. Então, assim, é algo que me irrita muito. Ele nunca tá no lugar certo. Fraco de posição.
Muito fraco. Posicionamento é ideal pra qualquer centroavante, né? Primeira finalização, depois posicionamento. Sim. E, cara, o Danilo, você colocou um aqui que foi o Zapata no Vitória. Eu não esperava tanto, mas é uma decepção. Nome, né? Pelo nome, né? Por ser um zagueiro jogou ali no Milan, que jogou no Milan, tudo, experiência por seleção, É que ele nem tá jogando, né? Já foi embora. Já foi embora? Já foi embora. Não é nem mais jogador do Vitória, assim, decepcionou. Seu nome, assim, badalado. Assim, nível Bolazzi, mas o Bolazzi tá jogando no Criciúma. E o Vitória, o Zapata, nem jogou pelo Vitória. Jogou, assim, acho que poucas partidas. Deve ter jogado 10 no ano. Não sei nem se foi no Brasileirão, deve ser tudo no Campeonato Pelo Brasileirão, Baiano. acho que nenhuma. Vamos falar um pouquinho de Europa, as decepções, que a gente tá falando disso? As decepções aí da janela? Última janela, que, assim, a gente coletou os nomes, mas quem deu esses nomes foi o jornal Gol. Gol. Né? E tem dois aqui, vamos começar com eles, que são decepções de gerais. Esse ano estão sendo decepções, só que são decepções que a gente tem de muito tempo, que jogadores que esperavam alguma coisa e não realizaram. Primeiro, Ansu Fati. Foi emprestado pro Brighton, né? Foi emprestado ou vendido? Foi emprestado. Né? Acho que foi vendido. Vendido? Se eu não me engano, foi vendido. Caramba. Aí ele surge com muita expectativa, né, no Barcelona. Os dois que a gente vai falar Ansu Fati e Renato Sanches. São dois jogadores que surgiram com muita expectativa. Ansu Fati acho que não ganhou o Golden Boy. O Renato Sanches chegou a ganhar. Mano, o Ansu Fati depois começou, ele pegou a 10 do não, Barcelona. Eu acho que isso aí foi muito amadorismo do Barcelona. Mas cara, eu acho que hoje o quanto o Yamal é badalado, ele também era na época que ele surgiu. Sim. Tanto que quando o Lamine Yamal surge, eu falo, é mais um Ansu Fati da vida. Assim, não, mas aparentemente. Aparentemente não é. Não é, né? Mas ele tá emprestado, tá? Ele tá emprestado pelo. Sim. Pelo Barça. Ainda é do Barcelona. É. Mas não tem espaço. Esses jogadores do eu acho Barcelona que ele não tem espaço, não, o Ansu Fati no Barcelona. Estão subindo com um hype assim desnecessário. É que a base do Barcelona, pelo tanto jogador que ela revelou, né? Sim. Ela acaba sempre tendo expectativa nesses jogadores. O Renato Sanches é uma baita de uma decepção, cara. Nossa, eu esperava muito. Apesar que, tipo, o melhor ano dele, fora o começo, que ele ganhou o Golden Boy lá pelo Bayern, acho que é no Lille, na campanha. Sim. Que eles são campeões. Ele joga muito pelo Lille, daí ele vai pro PSG e já não rende de novo. Aí foi emprestado pra Roma agora, mas nada também. Um jogador assim, né, dessa temporada, que eu acho que ele até rende, mas eu esperava ver mais dele, ser um craque nível mundial, era o Dybala. O Dybala eu esperava mais dele. Quando ele surge lá o Dybala, todo mundo esperava tanta coisa. É que aquele negócio, ele não chegou a ser uma decepção. Não, tipo, ele joga bem. Só que todo mundo esperava o Dybala assim, estourado, né? Sim. Estouradaço. O Dybala, quando ele teve aquele jogo contra o Barcelona, acho que ele fez 2 gols contra o Barcelona nas quartas da Champions, daquela campanha que eles chegaram na final. Sim. Tô vendo aqui realmente, o Coisa não ganhou o Golden Boy. Agora, dessa temporada, foram Caicedo no Chelsea, né? Caicedo, maior contratação da história da Premier League. 130 milhões, não foi assim, pra mim, eu não consigo entender como que foi pago tanto nele. É muita grana. Num volante. Muita grana. Isso é valor que, por exemplo, atacante da Premier League não recebeu pra ir pra lá. O Haaland vai pro City por 60 milhões, ele já era badaladaço. Muito mais que o Caicedo. Muito mais que o Caicedo. E a questão do Caicedo não é questão nem, acho que de qualidade. Acho que hoje tipo assim, em dia, volante, você pagar isso num volante é um absurdo. Atacante tá mais barato do que volante e zagueiros até. Sim. O Caicedo é que o Chelsea foi uma decepção, né? Na temporada. Thiago Silva? O Chelsea. O Chelsea. É que o Chelsea é aquele negócio. Ultimamente não, tá gastando acho que o tanto de dinheiro que gasta, pelo né? tanto de dinheiro que gastou, foi uma decepção, sim. Mas eu acho que o quesito ali de tá renovando todo mundo, não se esperava chegar tão longe. Sim. Porque, tipo, mudou muito o time. O time de 2020, que faz pouco tempo ganhou a Champions. Não tem ninguém. Não sobrou ninguém. Não tem ninguém. Courtois saiu. Não era Não, Courtois, era o Mendy que já saiu. Aí o Rudiger saiu, o Kanté não tá mais, Jorginho não tá mais, Havertz não tá mais. Timo Werner, tava. Tava que eu lembro de uma foto dele apontando errado pro escudo quando ele ganha. Quando ele na camisa, assim? É. Tá no Tottenham, né?
Tendo Tottenham. Cara, outra decepção. Vamos falar aqui. Falar aqui do contratação do Barcelona nessa temporada. Do Golden Boy também. João Félix. Geralmente quem ganha o Golden Boy acaba sendo decepção depois, né? Mas assim, acho que o João Félix no Barcelona não foi tanta decepção. Acho que a decepção dele é quando ele vai pro Atlético de Madrid, que é o ponto dele se mostrar o jogador melhor, ele jogar bem de vez em quando e falar, não era tudo isso que a gente esperava. Também foi pago caro. Ele passou pelo Chelsea, não passou? Passou a temporada passada. Eu acho que no Chelsea ele jogou bem, mas ele não conseguiu se firmar. Assim, não, é que foi bizarro, porque o Chelsea pagou 60 milhões nele e não tinha opção de compra. Era um contrato ridículo, era um empréstimo ridículo. Mas ele não foi tão mal. É que aquele negócio, é a expectativa que criou nele, que ele não conseguiu. Eu achei ele não foi uma decepção tão grande por não jogar mal. Ele jogou bem, mas esperavam mais. Sim, isso aí. Outro jogador aqui, Kolo Muani, o terror do Mbappé, né? Esse depois que ele perde aquele chute no Emiliano Martinez, ele esquece como jogar bola, né? Não, o Kolo Muani ele foi vendido por 500 milhões de reais pro PSG e ele não foi titular. Um jogador de 500 milhões de reais no banco é muita coisa. Não é? Sim. Não, pra mim ele tinha que ser titular ali, né? O Mbappé na ponta, ele é de atacante, mas muitas vezes usaram o Gonçalo Ramos no lugar dele. O Barcolá depois. Mas assim, era pra ele tinha jogado bem no Frankfurt, né? E era que chega ali no PSG ele já não rende. Sim. E tá a maior decepção da temporada. Não pelo futebol jogado, né? Por não ter jogado. Tonali no Newcastle. A decepção assim fora de campo, né? Por não ter jogado, pelo valor pago. Apesar que o dele parece ser um problema médico, de não conseguir se controlar com apostas. Um vício. Né? Sofreu aí um ban pesado, mais de um ano. Por aí. Fora aí dos campos. Deixa eu pensar quando ele volta aqui. E ele era titular do Milan. E chega no Newcastle, joga bem pouco e já vai cumprir punição na sua casa e ficar sem jogar. Ele volta a jogar no final de agosto só. Mas tá parado desde ano? Só que ele parou acho tipo em julho, não foi do ano passado, junho, agosto, sei lá. Não lembro. Acho que ele nem chega a jogar a fase de grupos da Champions, né? Na verdade foi uma sanção de 10 meses. Não foi um ano. Só 10 meses? Aí ele tomou em outubro, vai voltar em agosto. Só que, cara, pela expectativa criada, foi muito caro. E ele nem chega a jogar, acho que Champions, né? Ou joga um jogo de Champions. Acho que nem chega a jogar, Aí surge esse negócio. Tanto que se fala muito, tem teorias de que Milan sabia desse vício. Existe essa teoria. E pra ganhar um dinheiro em cima dele, vendeu pro Newcastle, que, além disso, foi parceiro de grupo, né? Foi. Do grupo do Eles estavam no mesmo grupo da Champions. Mas o Tonali, eu acho que ainda voltando agora, eu acho que vamos ver ainda mais ele era bom jogador, né? Mas vamos ver aí quanto que isso vai afetar a carreira dele. Mental, né? Falando de vício em aposta, né? Outra decepção é o Paquetá, né? O jogador do nível dele tá envolvido naquele esquema gigante de apostas. Gera nisso. Tanto que teve a piadinha aí do último jogo do Brasil que ele perdeu o pênalti e o PIB da Ilha de Paquetá triplicou. Não, e ele erra e acerta. Eu acho que ele botou nos dois. Paquetá vai acertar o pênalti, sim e não. No jogo. Ele colocou nos dois. É win-win. O Paquetá é bizarro. A gente já falou, né, aqui. Falamos. Se você quiser, pesquisa aí nos nossos vídeos, você vai ver. Eu acho que tá até no título do questão do Paquetá, que é bem tensa, né? Bem tensa. Ainda vai ser julgada, né? Mas tem risco aí de ficar fora do futebol aí por um bom tempo. Sim. Mas é isso então, Danilo. Acho que deu pra gente dar uma conversadinha em vários temas legais. Hoje foi um episódio mais diferente, né? Mais diferente, né? A gente deu uma encurtada, né? O último foi 1h40. Aliás,
Eu gosto dos de 1h40, 1h30. Eu gosto de falar, assim, sem forçar. É que quando tem as análises... Seja o tempo que for. Quando tem as análises de jogos, acaba durando mais, né? Porque a gente passa de jogo a jogo, a gente vai falando, a gente vai lembrando de coisa, puxando o parente. Hoje a gente deixou um pouco quieto. Hoje a gente deu um pouco mais de pauta, né? Um roteirinho mais pré-definido. Mas esperamos que eles tenham gostado, gente. Compartilhem aqui pros seus amigos que gostam de futebol. Você tá gostando aí do nosso podcast e se interessa, conhece alguém, compartilha. Fala que tem esse podcast aí, faz a pessoa ouvir um episódio. Se ela gostar aí, já ajuda a gente. Boa. Sigam a gente nas nossas redes sociais, que lá a gente coloca nossos palpites pra rodada. Colocamos cortes, temos TikTok e Instagram. Siga a gente no Spotify e no YouTube. Os cortes tá um pouquinho devagar, mas tô pensando aqui, vamos voltar ainda. Vamos voltar. Voltar. Mas espero vocês então no próximo podcast. Falou, Danilão. Falou, pessoal. Falou.